Olá, meu nome é Rian Matheus Figueiredo Vieira, sou estudante de Psicologia pela UFPB, Campus 1, João Pessoa, e atualmente participo do programa de monitoria como bolsista no projeto A Compreensão do Processo de Construção Histórico-Social dos Saberes em Psicologia e suas implicações para a realidade social. Através deste vídeo, apresento o resumo do trabalho realizado na disciplina História da Construção do Conhecimento em Psicologia, que tem por título A Construção do Conhecimento em Psicologia, uma história social da psicologia, de autoria dos discentes Rian Matheus Figueiredo Vieira, Rian Enedino Pereira Cruz e Jonas Messias Júnior, sob a orientação da docente Sandra Leal de Melo Daia. Passemos à introdução. A monitoria, enquanto vertente da formação acadêmica, transcende os propósitos de obtenção de titulação e possibilita o aprofundamento do conhecimento, o desenvolvimento inicial de sensibilidades ligadas à docência e o apoio aos processos de ensino-aprendizagem dos envolvidos. No tocante às particularidades dos períodos 2020.2 e 2020.1, o programa também compreende a promoção de familiaridade com as tecnologias que amparam esta vivência específica e o manejo de atipicidades que não eram comuns antes do contexto pandêmico. Este trabalho volta-se, então, para o resgate de tal experiência dos autores com a disciplina em questão. Articulando saberes de diferentes áreas, o fundamento teórico da matéria reside em compreender a construção histórico-social do conhecimento em psicologia, associado ao processo de construção de certa ideia de humano, considerada em suas múltiplas determinações para analisar de forma crítica as relações entre saber científico e as condições que ao longo da história possibilitaram a emergência da ciência moderna e da psicologia. A disciplina e o projeto em questão, a partir de tais considerações, têm por objetivos a promoção de leitura, reflexão e discussão sobre as condições de surgimento da psicologia científica, com o propósito de ensejar uma introdução panorâmica e crítica aos estudantes. Metodologia. Para a realização dos objetivos da disciplina, a orientadora e os monitores dispõem de um referencial teórico em História da Psicologia, Filosofia e Epistemologia, como base para a elaboração das aulas síncronas, dos materiais e atividades. Através de reuniões realizadas por meio da plataforma Google Meet, a equipe de monitores e a orientadora realizam a definição, a organização e a divisão das tarefas. São nesses momentos que ocorrem o levantamento de recursos pedagógicos, a produção de materiais de mediação e o planejamento das atividades. Como exemplos para fins de mediação e de avaliação, a equipe realizou a elaboração de formulários referentes às leituras e a construção de apresentações visuais que amparam as exposições e os debates ao longo do período. Resultados e discussões. O período em questão envolve atipicidades que fogem ao controle dos envolvidos, como a ansiedade resultante do isolamento social e as dificuldades de participação por conta da mediação de tecnologias no processo educativo. Considerando tal contexto, o trabalho tem prezado pela promoção do engajamento dos alunos na forma de interação e sugestão de filmes e textos complementares, visando motivá-los e implicá-los. Produtos deste trabalho compartilhado são as apresentações visuais, que servem como instrumento de mediação das discussões nos momentos síncronos. Aqui temos como exemplo duas capas de apresentações utilizadas em duas aulas da disciplina. Reflexões e considerações finais. A experiência de monitoria, apesar de sua excepcionalidade por ocasião da pandemia, tem sido, para os discentes desejosos pelos enfoques da disciplina e pelo desenvolvimento inicial de sensibilidades ligadas à docência, um solo fértil. As ações desenvolvidas e as metodologias adotadas ensejam um espaço de diálogo com esse momento adverso. Ao longo desses dois períodos, foi possível constatar que o caminho aberto pela disciplina no estudo da história foi bem recepcionado e acompanha os estudantes ao longo de seus trajetos no curso, servindo como um referencial ao qual podem retornar. As referências do nosso resumo foram Antunes, Bock, Portugal e outros, e destacamos o trabalho Psicologias, da autora Ana Bock, como um texto fundamental que inclusive abre a disciplina. Sobre os agradecimentos, agradeço ao FPB, às cidadãs e cidadãos que lutam pela educação pública gratuita e de qualidade e por uma universidade que seja solo fértil para o pensamento crítico. Agradeço aos companheiros Jonas e Rian, estudantes empenhados na construção de um novo humano, e à nossa orientadora, Sandra Daia, que nos acompanhou até aqui enquanto uma docente que nos instiga a pensar, questionar e refletir, e que nos leva a pensar que outros horizontes são possíveis.